Bom, a segunda parte dessa aula, o objetivo então é discutir, tendo em vista que você já conhece o que é cimento Portland, a ideia agora é discutir as adições, né? Essas adições, na verdade, são suplementos, né, ou materiais que complementam o cimento Portland, né? E principalmente porque esses produtos eles estão hoje nas principais especificações dos cimentos comerciais, né? Então hoje o cimento comercial raramente, tirando o caso do cimento, um caso específico que é esse cimento mais reativo, né, que se usa um cimento praticamente puro. Nos demais casos a gente acaba incorporando resíduos de outras indústrias, né, que são chamadas de adições, são materiais residuais que a gente acrescenta no cimento, né. O problema de colocar uma adição ao cimento é que você altera ainda mais essa complexidade que já existe no próprio cimento Portland, né. Então você, ao adicionar as adições, elas vão ter efeitos, né, e vão alterar essas propriedades do cimento que nós discutimos na aula anterior. E especificamente algumas como o cimento não é só especificado pela questão de resistência e reatividade, existe abertura para que se use essas adições com vistas a outras condições técnicas, né, que não o ganho de resistência nas primeiras idades. Então, tipicamente, a gente vai discutir um pouco a questão de indicar o uso do cimento, né, porque como os cimentos comerciais vão existir numa diversidade de materiais, de tipos, vocês têm, às vezes, que optar, saber escolher um cimento mais indicado para uma determinada aplicação que vocês vão fazer. Então, esse quadro ilustra, né, basicamente o que a gente viu, né? O cimento tido como cimento Portland, que é aquele que a gente viu com 95% de clinker, 5% de sulfato de cálcio, que é a gipsita, né? Gesso não é a palavra apropriada, seria o cimento Portland puro, né? Então, o cimento Portland puro, como o que nós discutimos na aula passada, a gente vai ter, na verdade, só em 2 cimentos comerciais, né, praticamente, que a gente conhece, que é o CP1, que é um código que a indústria criou, né, para isso, né, e o CP5. A diferença fundamental entre esses cimentos é a questão da área superficial, né? O CP5 é um cimento muito mais fino do que o próprio CP1, é um material também com uma concentração muito grande de clinker, de cimento Portland dentro deles, né? E basicamente o que eu ganho aqui, esse aqui, é um cimento que tem uma área superficial muito mais elevada, né? Então, com o objetivo de produzir um cimento mais adequado para resistências nas primeiras idades, né? Nós estamos falando aqui em resistências à compressão, em idades de 3, 7 dias, a gente já tem uma performance, uma hidratação do cimento muito superior aos outros, né? E aí surgem as classes dos cimentos com adições, né? Então, comercialmente, a gente vai ter siglas que se identificam como cimentos compostos, né? Que são esses CP2, né? Que ele, na verdade, pode conter vários tipos de adições, né? Esse código, essa letra F, E e Z, na verdade, está se referindo a diferentes tipos de adições que a gente pode ter nos materiais, né? Essas adições, ela pode ser, por exemplo, uma escória de alto forno. Eu posso adicionar a escória de alto forno, que é um tipo de resíduo da siderurgia. Eu posso adicionar uma pozzolana, né, que é um outro material. Posso também adicionar filler, né, filler calcário, né. Aqui volta a matéria-prima do cimento, mas volta numa finura muito menor. O que é filler calcário? É que nem carbonato de cálcio, é que nem a rocha que a gente viu que produz cimento. Só que, na verdade, ela é usada numa granulometria, numa finura, num tamanho muito menor do que o próprio cimento Portland. E aí a gente vai discutir um pouco de por que eu fazer essa aplicação, procurando produzir, incorporar isso no cimento, né? Então, esses materiais filler, score e pozzolana, cada material desse vai ter uma interação com o cimento Portland, uma reação diferente, vai interferir no que seria o que a gente tem como referência de comportamento, né? Então, basicamente, o cimento ele tem essas nomenclaturas, né, que são siglas, que aparecem nos sacos de cimento, né,
vendidos, nos produtos comerciais, que acaba explicando mais ou menos o que tem dentro dele e mais ou menos informa basicamente o que tem dentro dele, né? E mais ou menos a questão das aplicações deles, né? Então, assim, geralmente a gente se refere CP, é o código que identifica cimento Portland, aqui que ele foi composto com alguma adição, que essa adição foi, no caso, a pozolana. Aí vem uma classe, um número, né? O número geralmente se refere à resistência aos 28 dias. É muito comum no cimento a gente ter a especificação resistência à compressão aos 28 dias, né? Então, geralmente a indústria especifica, a gente usa essa sigla para expressar isso, né? Resistência à compressão, e na idade, que como muda muito em função da idade, a gente especificar uma idade padrão. E os cimentos, essas classes comerciais de cimento e de resistência aos 28 dias, podem mudar de 32 para 40 e, se não me engano, 50 e alguma coisa. As classes de cimento podem, na verdade, acho que essa tabela está desatualizada, mas basicamente acho que no Brasil tem o 32 e o 40, né? Então, ou seja, como é que eu posso mudar a classe de resistência aos 28 dias de um cimento para esse, né? Não é basicamente o efeito da ação da adição, mas sim também a questão da moagem, da área superficial. Lembre-se que a gente aumentou a área superficial do cimento aqui para ter ganho de resistência nas primeiras idades, do mesmo jeito que eu posso alterar a finura do cimento para que ele chegue a 40 MPa aos 28 dias. Então, os produtos comerciais, você pode ter com diferentes granulometrias, áreas de finuras, né? Quer dizer, como mais fino, menos fino o cimento, né? Então, basicamente, o que a norma brasileira faz? O que são os produtos comerciais? Ela estabelece faixa para adição, né? E o que acontece? A gente tem que, geralmente, nesses cimentos compostos, que são do tipo 2, você tem adições, mas você tem adições até determinados teores, né? Por exemplo, que não passa de 30%, né? Aqui, né, pozolana não passa de 14%, né? Então, são colocadas adições, mas não são colocadas em grandes quantidades, né? A gente geralmente está falando em torno de 34% no máximo de substituição do cimento Portland, né? Em outros casos, por exemplo, aí surgem outras denominações de cimento. Hoje, o carro-chefe da indústria de cimento é o cimento composto, esse CP2, é o que mais se usa. Você vai encontrar eles em loja de materiais de construção, a oferta é muito maior desse tipo de cimento composto. Tem ainda outras categorias de cimento que pode chegar a teores mais elevados de determinadas adições, não são todas, tá? Que seria o CP3, que seria um cimento que tem 70%, até de 50% a 70% de escória, de alto forno, né? E tem o cimento pozolânico, que é o cimento CP4, né? Que a gente vai discutir um pouco por que fazer um cimento com bastante pozolana, né? Chegando aqui a 50% de pozolana, né? Então, esses cimentos, eles mudam completamente as características e vocês vão ter que, né, sabendo pelo que é essa adição, mais ou menos indicar uma possibilidade de uso para ele, né? Bom, aqui, o que acontece, né? As adições, elas, para se viabilizarem economicamente, para a indústria ter retorno, ela geralmente está ligada a uma questão regional, né? Então, por exemplo, no Sudeste, a gente tem muita produção de aço, siderúrgica, né? Então, é necessariamente nessa região que vai se produzir a maior quantidade de escória de alto forno que pode ser usada em cimento. Então, é natural que no Sudeste se comercialize mais cimento com escória nessa região. Do mesmo jeito que se você for para o Sul, você vai encontrar, de repente, a oferta de cimento pozolânico com mais frequência. Do mesmo jeito que também pode encontrar no Nordeste. Então, dependendo da região que você for trabalhar no Brasil, você vai encontrar um cimento com uma característica diferente, né? Que vai ter em função da disponibilidade local. É claro que no Brasil, se vocês observarem a questão de produção nacional de cimento, 50% da produção vai escoar no eixo do Sudeste, né?
onde praticamente concentra 50% do consumo de cimento vem para a região sudeste, né, em função de concentração de atividade industrial e, né, econômica nessa região. Então, basicamente, o que acontece? A indústria de cimento usa hoje no Brasil muita escória de alto forno, né? O principal seriam as escórias de alto forno. E uma coisa importante e interessante do cimento, que vocês devem entender, então, qual que é o cimento mais comercializado? Na verdade, é um cimento composto, né? Por adições. E o que é importante? O cimento se vende ensacado. Diferentemente de outros países no mundo, no Brasil existe uma cultura de se vender cimento em casa de material de construção, o que de certa forma acaba escoando muita produção de cimento para a construção informal, né? Ou aplicação, geralmente por pessoas que não têm a qualificação necessária ou para usar o cimento nas condições. Então, no Brasil, existe uma predominância de comercialização de cimento em saco, né? O que tem a ver um pouco com a cultura talvez, de produção menos industrializada, né? A falta às vezes, a ausência do engenheiro no exercício da profissão é algo que vocês vão observar bastante. Então, a indústria de cimento geralmente se refere que o grande consumidor de cimento é o que se chama de consumidor formiga, ou seja, é uma pessoa física e não propriamente uma empresa centralizada numa empresa de construção, né? O que mostra alta atividade informal de construção no Brasil, né? O que é um problema para nós. Por quê? Porque se o cimento tem essa pegada de carbono tão elevada, se você caracterizar por uma construção informal menos industrializada, vai haver mais desperdício e perda de cimento nos processos. E essas perdas vão repercutir também em problemas de mudança climática e outras coisas que a gente tem relacionadas aos impactos da indústria de cimento. Bom, qual é a razão para usar adição? Essencialmente, a finalidade da adição para a indústria de cimento tem a perspectiva de reduzir, aumentar a quantidade de produto comercializado com menos produto transformado por ela, que é o clinker, né? Então, quando eu estou colocando uma mistura, na verdade eu estou reduzindo a quantidade de energia consumida por tonelada de produto, eu estou reduzindo o custo por tonelada de produto. Claro que grande parte do custo da produção de cimento Portland vem da questão dos fornos, né? É manter a energia, é gastar dinheiro com combustível, fazer a manutenção no forno de clinker, né? Que é o principal. E qual é a outra vantagem? Ambiental. Por quê? Existe uma questão, na hora de se incorporar o resíduo no cimento, que é evitar que tenha aterro, né? Por exemplo, se a siderúrgica não usasse a escória para fazer cimento, ela teria pátios e pátios de resíduos acumulados, né? E que acúmulo de resíduos sempre dá problema. Basta ver o acidente lá que aconteceu em Minas, né? Que também eram resíduos que estavam sendo contidos lá. Não é interessante ter aterro e nem resíduo, rejeitos armazenados nas indústrias, né? Uma outra questão importante é que, assim, quando você faz uma análise de emissão de gás carbônico de um processo industrial, grande parte dos impactos ambientais, o impacto ambiental vai ficar no produto. Então, vamos dar o exemplo da escória. Todo o impacto que é gerado com a produção de aço é calculado toda essa emissão em cima da tonelada de aço. E a tonelada de escória fica como emissão zero. Ou seja, porque todo o produto aço está assumindo a emissão daquele processo industrial para aquela quantidade de produto produzido, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma situação que vai implicar que no cimento, as emissões do cimento, claro, vai depender da emissão da adição. Mas em muitos casos essa emissão vai ser considerada zero. Zero porque quem faz o inventário calcula desta forma. Não é que ele não gere impacto. Depende de um problema de alocação de impactos, basicamente. Mas assim, a indústria de cimento, o que acontece? Como o aço fica com impacto ambiental no produto, a adição de escória entra com emissão zero. E aí o que vai acontecer? Quanto mais adição você colocar, menor será o impacto do cimento, porque ele vai entrar na conta como emissão zero, né? Essa emissão vai entrar como emissão zero. Então você vai pegar
a emissão do cimento praticamente dividir multiplicar pelo teor de clinker, né? Então, o teor de clinker, ou de cimento Portland que tem ali, é ele que vai ditar a pegada de carbono desse cimento. Então, o que acontece? Quando você especifica um cimento CP5, que é aquele que é cimento Portland puro, nós fizemos a conta na aula passada, está lá na faixa de 800 a 900 quilos de gás carbônico por tonelada de cimento. À medida que eu vou incorporando a adição, eu, na verdade, estou diluindo o impacto do cimento. À medida que o teor de clinker ou de cimento Portland efetivo no cimento cai, vai caindo as emissões de CO2 desse produto comercial, porque a emissão é admitida como zero, ok? Não são todos os cimentos que entram com adição zero. No caso da escória, sim. No caso da pozolana industrial, ou se for uma pozolana obtida por processo industrial, também. Mas se for uma pozolana produzida necessariamente para fazer cimento, que não veio de um processo industrial, que não é resíduo, vai contar na pegada de carbono. E aí vem os cimentos compostos, que têm menos adições, estão aqui, então o que acontece? Eles vão baixar, as emissões do cimento vão cair de 800 para perto de 500, 600. Então, tipicamente, o cimento nacional, nós estamos falando em torno de 670 kg de CO2 por tonelada de cimento. Essa é a pegada típica de um cimento comercial brasileiro. Claro que se você vier trabalhar com outros tipos de cimento com maior teor de adição, você vai ter essa vantagem ambiental nesse produto. Quem gosta disso? Quem faz? As empresas que fazem certificação de obras e que têm que fazer os inventários de pegada de carbono do edifício, o cimento é uma coisa que contribui muito com esse impacto ambiental de um empreendimento de construção. Então, em muitos casos, são especificados cimentos menos reativos para fazer isso, né, para poder baixar essa pegada. Claro que muitas vezes essa diferença nos preços dos cimentos não são sentidas para o consumidor. Quando você vai comprar um produto, um cimento, às vezes a diferença de preço do saco de cimento é muito pequena, porque o setor, né, acaba diluindo esses custos dentro do preço geral do cimento. Então você acaba não percebendo, né? Então, além da questão econômica e ambiental, o uso disso tem consequências técnicas, né? Então, o que é importante? É importante discutir, né? Aqui está falando que é 600, né? Eu falei um pouco acima. Discutir o que a adição vai causar nas propriedades do cimento, né? Então, para entender o que a adição vai gerar na reação do cimento, né? Na reatividade do cimento, nas características do cimento, a gente precisa entender as questões das propriedades e das características do cimento e ver como é que elas se alteraram, né? Cada material vai ter uma característica específica, quer dizer, como é que essa escória foi produzida, né? Ela foi produzida adequadamente para interagir na composição do cimento ou não? Qual é a composição química dessa escória? Ela não é igual, a composição química da escória não é igual da pozolana e não é igual do filler, né? Então, essas adições elas vão causar diferentes efeitos, né, na composição do cimento e nas características do cimento. Uma delas que é muito usada é que, assim, dificilmente produzindo resíduo, ou um material obtido a partir de resíduo, vai ter a reatividade de um clinker produzido em condições controladas como a do cimento Portland. Então, dificilmente uma escória, né, vai ter a mesma reatividade ou a mesma composição química exata que tem o cimento Portland. Então, geralmente, o que acontece? A reatividade, né, ela é menor do que a própria reatividade e várias outras adições em relação ao próprio cimento Portland. Então, o que acontece? Um efeito muito comum é alterar a questão de calor de reação do material. Os materiais podem se tornar menos reativos, né? Em alguns casos, em idades muito avançadas, algumas adições podem contribuir com o calor, aumentar a taxa de reação do cimento de um modo global. Mas isso só vai acontecer em idades geralmente muito avançadas, porque o material não é que ele tenha essa reatividade logo no início, ele não foi concebido para ter essa reatividade dessa forma. Então, o que acontece? Qual é a consequência? A consequência é mexer nessas aplicações comerciais que eu falei de grandes volumes em construção civil e vai afetar também
aplicações, a questão da resistência no tempo, que é um parâmetro que a gente usa com muita frequência para as inúmeras obras que a gente especifica. E isso vai depender, então, da adição, da idade e outras coisas. E desse controle das idades. Em alguns casos, ela pode até aumentar idades avançadas e, às vezes, em idades mais recentes, né, de produção, ele geralmente, dificilmente vai conseguir viabilizar uma aplicação de elevada resistência nas primeiras idades. Outro aspecto importante é que ele afeta o que seria a durabilidade. Quando eu falo durabilidade, é que grande parte dos problemas relacionados à durabilidade dos materiais tem a ver com a porosidade, né, do material. E alguns cimentos, eles podem, como eu posso densificar mais ele ou não em idades longas, às vezes eu posso produzir uma estrutura menos porosa. E aí o que acontece? Eu posso ter ganhos em relação a reduzir a entrada de elementos agressivos que degradam o concreto ou os materiais cimentícios. Então, em alguns casos, como a gente vai comentar aqui, pode acontecer de ter essa melhora. Uma outra coisa é que alguns cimentos também, o cimento, por mais que ele, depois que reage com a água, ele fica bem menos solúvel, fica um material estável à água, não quer dizer que o cimento não seja atacável quimicamente por alguns compostos, né? O próprio sulfato de cálcio, que controla o endurecimento do cimento, em excesso, ele pode ser maléfico para o próprio cimento. Pode implicar no mecanismo de degradação do cimento e principalmente ligado com a questão do alumínio. E o óxido de alumínio, que é ligado a fases de aluminatos. Então, os aluminatos, eles são, tanto interferem nesse tempo de endurecimento, como também podem afetar questões de durabilidade. Então, ter um cimento com pouco óxido de alumínio, em alguns casos, podem ser interessantes. Em outros casos, o cimento traz consigo os componentes secundários de sódio, álcalis, né, que a gente chama, sódio, potássio. E o que acontece? Esses álcalis, né, eles são altamente solúveis e eles podem reagir com outros materiais presentes no concreto, que seria o agregado, né? Então, às vezes, eu posso querer produzir, mexendo com essas questões, também alterar condições químicas do cimento, né, na questão de reatividade. De um modo geral, cada cimento comercial vai ter uma curva de resistência no tempo. Cada cimento vai ter uma curva. É claro que os cimentos mais reativos é o tal do CP5, que é o que falei, que é um cimento puro, bem moído, né? Isso olhando até 28 dias, né? Porque se eu fosse até 90, aquele cimento vermelho, que é o de escória, iria certamente ultrapassar o próprio cimento Portland, porque entra de novo na questão como é que uma fase menos reativa, né, um silicato menos reativo pode ficar mais reativo, ficar mais resistente em idades avançadas, pela questão de preenchimento dos vazios e pelos efeitos que tem a produção da hidratação das fases muito reativas, né? Então, basta lembrar que para produzir a lita eu tenho que botar 3 moléculas de cálcio. A reação química tem excesso de cálcio. Eu preciso da alcalinidade para desencadear a reação rapidamente, mas o excesso de cálcio vai formar o subproduto da hidratação que vai ficar lá e que vai ser difícil densificar a estrutura e conferir resistência mecânica para o material. Então, cada cimento tem uma característica específica, né? O que é importante, né? Para analisar a questão de uma adição, eu preciso focar no que seriam os óxidos principais, porque são eles que vão... Eu estou preocupado com a reação do silicato de cálcio com a água e estou preocupado com a reação do aluminato de cálcio com a água. Então é natural que para os óxidos principais que me interessam para discutir a reatividade do cimento e as características do cimento sejam, na composição química, os 3 óxidos principais que são usados que se combinam com o cálcio com a água, né? Então a reação de silicato de cálcio com a água, aluminato de cálcio com a água, são essas reações que são importantes. Então o que a gente faz? Geralmente a gente expressa as adições considerando esses óxidos principais, a soma dele da composição como 100%, e represento essa distribuição relativa dos óxidos dentro de um diagrama ternário. O diagrama ternário é um diagrama que considera 3 elementos
esses 3 elementos somam 100% da composição do material, né? E aí, como é que eu vejo a composição química, né? Basicamente é assim, se aqui no triângulo eu tenho a sílica, esse ponto aqui é 100%, aqui é 0%, seria nada, né? Como é que seria a questão do alumínio? Eu puxo aqui uma reta, aqui vai ser 100%, aqui vai ser 0%. A posição e no último eixo seria o cálcio, né? Aqui é 100% de cálcio, no encontro aqui, e aqui seria 0. Quando eu tenho um material situado aqui, eu tenho uma distribuição relativa desses percentuais, que vai me indicar se eu tenho mais cálcio em relação à sílica, né? Se eu tenho mais cálcio em relação à sílica, ou se eu tenho mais alumínio em relação, cálcio em relação ao alumínio. Por quê? Porque me interessa que no meio alcalino esses produtos se formem com a água, né? Então o balanço, né? Como eu disse, se eu tiver 3 moléculas de cálcio para 1 de silício, isso aqui é altamente reativo, reage rápido. Se eu tiver menos, a relação cálcio-sílica for menor do que 3, eu vou ter produtos menos reativos, né? E assim eu consigo ter uma ideia de qual é a reatividade do cimento. Então, quando eu olho, por exemplo, quando eu pego calcário, o CO2 não está na análise, então ele é 100% óxido de cálcio. Cimento Portland, perto de 70%. Escória, 50% relativo. Fly ash, cinza volante, pozolanas, menos cálcio. O que é importante disso? Perceber que a quantidade de cálcio ela é importante porque ela dá alcalinidade e desencadeia as reações. A redução dela vai implicar que esse cimento vai ser mais devagar na hora de reagir, vai ter outra velocidade, outra cinética, ok? E alguns materiais nem cálcio vai ter, que é o caso da pozolana. Quando eu pego uma metacaolina ou uma pozolana, o teor de cálcio aqui é 0. Na verdade, eu vou ter praticamente só silício e alumínio. Então, significa que isso traz uma diferença fundamental. Escórias, às vezes até propriamente pura, ela reage sem ter necessidade de cálcio. Outros dependem de cálcio. Então, o teor que eu vou conseguir incorporar essa pozolana é relativo. Em alguns casos pode ser maior, em alguns casos pode ser menor, dependendo da disponibilidade de cálcio e das condições que essa reação vai ocorrer. Mais importante do que isso, não basta o material ser puramente... geralmente são reações lentas, né? Mais lentas que as do cimento, e basicamente o que importa é essa sílica que vem disponível, ou esse alumínio, neste caso específico tem que estar na estrutura amorfa. Por quê? Porque senão ele teria porque esse material já tem uma reatividade menor, e para tornar a reatividade possível ele precisa ser não cristalino, nesse caso específico. Então, grande parte da reatividade de uma adição está ligada ao teor de fase de óxido desorganizado lá, né, que tem dentro dessa estrutura, porque a composição dele não é controlada, não foi feita nas condições que o clinker foi produzido, de temperatura, tempo de resfriamento e nada disso. Então, basicamente, a reatividade de uma reação vai ser ligada ao estado desorganizado desses óxidos e da disponibilidade desse cálcio, que vai desencadear a reação, ok? Como que a gente vê isso? A gente tem alguns ensaios que dá a distribuição cristalina, a estrutura cristalina de um material. Estrutura cristalina é uma estrutura organizada, né? Que repete através de determinados ângulos, né? O raio-x, quando insere um raio-x insere numa estrutura e encontra um elemento químico, ele reflete e rebate de uma forma elástica. Os ângulos que essas coisas acontecem registram um perfil de um composto químico que se repete em diferentes distâncias e que eu sei que é um material cristalino. O material amorfo, ele não tem esse padrão. Ele simplesmente é um material que se caracteriza por uma amorficidade, ou seja, uma desorganização e não tem cristalinidade. A gente observa isso pelo difratograma, difração de raio-x. Aqui eu expliquei o ternário, né?
Então vamos discutir um pouco o que é essas adições, né? Como é que elas reagem, né? Como eu disse, depende da estrutura e depende das condições que ela se encontra. Vamos falar um pouco de escória de alto forno. A escória de alto forno é um resíduo que vem da produção do aço do aço siderúrgico, né? A escória, ela pode, dependendo do jeito que você obtém ela pode estar em formas diferentes, tanto em tamanho, né? Pode estar em rochas que resfriaram lentamente no pátio quando era uma forma de resíduo, ou pode ser um material que foi moído, resfriado bruscamente, né? Então, uma coisa muito importante para tornar a escória reativa para a indústria de cimento é deixar ela fina e resfriar ela com água. Para quê? Quer dizer, com água, aqui eu não sei se tem um resfriamento com água ou com gases frios, né? Que nem na indústria de cimento. Usa os resfriadores para baixar a temperatura, mas não diretamente no material. Por quê? Porque eu preciso daquela estrutura desorganizada do cimento, né? Então, basicamente, se eu faço aqui uma ilustração, o resfriamento do material rápido, eu consigo deixar a estrutura desorganizada. Se eu deixo ele lentamente, não moo ele, não faço nada, ele vai ficar cristalino. E a reatividade disso vai ser muito, muito lenta, né? Não vai ser possível tornar ele útil para a indústria de cimento. O que é a escória, né? A escória, a matéria-prima de produção do aço vem do minério de ferro e vem do coque, né? Também adições de combustíveis são colocadas no forno. O coque e outros materiais têm impurezas, né? Tem silício, tem outros compostos juntos. Esse material ele é esquentado a uma temperatura muito elevada, né? Parecida com a do cimento. Mas as condições de resfriamento não são as mesmas, né? Por quê? Quando o aço fica com uma pureza, né, que eu consigo obter o ferro gusa dentro de uma determinada condição no forno, isso funde e fica líquido. E o que acontece? O ferro é muito denso, ele fica o ferro gusa fica líquido e ele fica denso e afunda, e a escória fica por cima, né, essas impurezas ficam líquidas na parte de cima. E aí você verte esse material, se classifica por material fundido por densidade e as pessoas removem a escória. Só que é óbvio que o balanço de cálcio e silício não é o mesmo, e nem as condições, né? E nem garante que esse material vai ser resfriado bruscamente. É bastante importante essa questão do resfriamento, né? Então, qual é o efeito da escória de alto forno, né? A escória de alto forno, ela tem uma questão que às vezes o próprio cálcio que ela tem disponível, às vezes tem alcalinidade, tem condições, se resfriado, dependendo do jeito que ela cristalizou, para reagir alguma coisa, né, a ter alguma reatividade. E vai depender muito também, como muitas coisas às vezes não vai dar para se associar cálcio e silício como silicate de cálcio, é importante que o silício, o alumínio que não foi combinado como silicate de cálcio, esteja na forma de vidro, fique reativo, né? E aí o que acontece? Basicamente, depende de como você resfriou. Se o material tem amorfidade, tem alcalinidade do meio, mas em geral são reações lentas, né? São reações que eu posso colocar teores de escória de alto forno elevados no cimento, por isso que um cimento comercial pode ter 70% de escória, né? Porque ele, de certa forma, se assemelha ao cimento, só as condições que não são bem controladas. Mas ele geralmente é um cimento lento. Por quê? Porque ele não tem a relação cálcio-sílica 3, ele não nem necessariamente tudo está na forma de silicato. Então, ele vai basicamente reduzir o calor. Onde que é interessante aplicações onde eu reduzo calor? Nós discutimos aqui. Cimento de alto forno é bastante interessante para barragem, para obras de fundação de grande porte, onde eu não quero ter os problemas de excesso de liberação de calor, né? Esse cimento também, como a gente discutiu, lógico, ele não vai ter resistência adequada nessas primeiras idades da aplicação, mas em idades avançadas, ok. Uma barragem que o bloco demora 61 anos para ser construída, vários anos para ser construída, realmente não é uma coisa, um critério relevante nesses casos, né? Só que esse material, como eu disse, o cimento que tem menos cálcio, relação cálcio, às vezes ele também
forma menos aquele subproduto da reação de hidratação, né? Vou repetir aqui a reação só para a gente... Qual é a reação de hidratação, mais uma vez, né? Só para vocês terem uma informação básica, né? O C3S ele vai reagir com a água e vai formar o silicato de cálcio hidratado, mas vai formar aqui o subproduto, que nada mais é do que uma molécula de oxigênio com água, também identificado como hidróxido de cálcio ou cal hidratada, né? Isso aqui é cal hidratada, na linguagem mais comum, né? Isso aqui é subproduto da reação, né? Esse subproduto. Então, os materiais menos reativos, né, como o caso do C2S, vai formar menos cal hidratada. E isso, de certa forma, é bom, porque eu aumento a proporção deste composto aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter uma estrutura com mais produtos hidratados que se adensam bem na microestrutura, gera menos vazios e tal. Então, é por isso que o cimento pode acontecer dele ter resistência em idades mais avançadas, até maior do que um cimento super reativo, né? E, por ele ser mais denso, o que vai acontecer? Ele vai ter menos poros. A vantagem de ter menor porosidade num sólido é bloquear a entrada de agentes agressivos. Então, se a minha intenção algumas vezes é bloquear o acesso de agentes agressivos, eu vou querer densificar essa microestrutura com silicato de cálcio hidratado, menos com subproduto de hidratação. E aí o que acontece? Eu posso, por questões de durabilidade, quando o critério for permeabilidade, for acesso ao agente, esse material pode ter uma boa performance. E aí vale um alerta, né? Porque o cimento de escória também pode gerar poros muito pequenininhos, em grande quantidade. Sabe qual é o efeito disso? É que o sólido vai retrair mais do que o outro. Então, o que acontece? Às vezes o cimento de escória, ele vai ter um índice de retração no seu endurecimento, no processo, maior que às vezes um cimento porta. Isso pode ser um problema. Exemplo, aplicações em argamassa, que tem grande área de exposição e que tende a secar rapidamente, né? E outras coisas. Então, se o material seca muito rápido, ele pode ter uma variação volumétrica e pode desencadear fissuras e problemas patológicos. Então, cimento de escória, né? Por exemplo, com alto teor de escória, às vezes é muito bom para a questão dos grandes volumes de aplicação, pode ter benefícios em idades avançadas, pode melhorar algumas condições de durabilidade, dependendo da coisa de exposição, mas também pode ter implicações de aplicação, ter que limitar a sua área de exposição ou condições por causa dos fenômenos de retração. É uma retração simplesmente por secagem. Como você tem água nos vazios, quando a água sai, ela gera uma força que é ligada ao tamanho do poro, né? Que é chamada de força capilar, retração, que tem ligado ao fato do material ter poros e ligado à tensão superficial da água. Porque a água no poro vai gerar uma tensão, e essa tensão vai gerar essa retração. Se o material tem poros muito finos, às vezes ele vai retrair mais do que um que tem poros maiores, né? Então veja que a questão de durabilidade ou de patologia pode ser... É que isso é uma limitação técnica, né? Que implica cuidados com a questão da secagem, da geometria da peça. Nós vamos estudar isso em retração com mais detalhes. Isso, então, começa a mudar a forma como você pode usar o cimento de escória, tá? Em algumas aplicações pode fazer sentido, outras pode ser um problema, né? Vamos falar de pozolana, né? A pozolana, ela é uma adição, ela suplementa a reação do cimento. Por exemplo, o cimento pode produzir a cal hidratada, que é um subproduto que está aqui. Eu posso adicionar uma coisa aqui para reagir com esse subproduto para formar mais deste aqui, né? Posso fazer isso. Essa é essencialmente a função de uma pozolana. A pozolana, na verdade, ela tem por função reagir com a cal hidratada que sobra no cimento, né? Com o objetivo de formar maior quantidade de sólidos, né? E reduzir a porosidade, reduzir vários parâmetros. O que são, então, essas pozolanas? São materiais que são de sílica e alumínio,
geralmente não tem cálcio e é amorfa, tem uma estrutura desorganizada para conseguir reagir com a cal formada. Não é que eu tenho um silicato de cálcio, eu não tenho. Eu tenho um material vidro, como um vidro, que nem uma sílica na forma de vidro, ou um alumínio, e coloco na presença da cal no tempo, e isso vai reagir aqui e vai formar mais desse composto. Depois eu coloco a reação pozolânica ali. Então nós temos vários tipos de pozolana. A primeira pozolana conhecida na humanidade foi a pozolana do cimento romano. Era a cinza do vulcão do Vesúvio. Tem a foto do Vesúvio aí. Quando ele foi expelido, o material em alta temperatura, ele foi resfriado bruscamente e ficou com a estrutura desorganizada. Não é um material cristalino, é como material amorfo, né? Esse material, essa composição que veio da rocha da natureza era sílica e alumínio, basicamente. O que os romanos faziam? Eles pegavam essa cinza, misturavam com a cal, porque não tinha tecnologia para fazer cimento, e produzia silicato de cálcio hidratado, que é a mesma coisa do cimento. Só que era um cimento muito, muito, muito lento. Eu não vou usar pozolana para reinventar o cimento romano. Eu vou usar a pozolana, na verdade, para densificar a microestrutura, os poros, reduzir as coisas que são ligadas ao sólido. Eu uso um cimento reativo, formo, pego o que sobra, coloco uma pozolana e produzo mais desse produto. Então, os primeiros materiais foram as pozolanas. A gente pode produzir pozolana, inclusive, de argila. Argila, como a gente viu na aula passada, é alumínio, silício, ferro e água. Se eu tirar a água da argila, aquecer ela a 500, 700 graus, eu deixo a estrutura da argila desorganizada. Sai a água e eu formo os compostos de silício, alumínio, desorganizados dentro da estrutura, né? Isso aí é só uma curiosidade para quem quiser ver. Um dos problemas de produzir pozolana é mudar a cor do material. E a cor do material, por causa da quantidade de oxigênio no forno, né, a condição de exposição, ambiente de redução, pode afetar como é que o cimento vai se apresentar a sua coloração, né? E aí o que acontece? Se você controlar essa condição, você pode obter até adições que não têm cor escura, né? Ou que podem, de certa forma, alterar aplicações que a gente usa. Às vezes o cimento é usado com finalidade estética e mudança de cor, às vezes, é um critério que pode ser relevante. Bom, nós temos também vários tipos de cinzas, né? Por exemplo, cinza da queima da casca de arroz. A casca de arroz não é só matéria orgânica, né? Ela tem também silício, tem também alumínio que sobra nesses compostos e vira uma cinza. Essa cinza, se a queima for controlada, resfriada adequadamente, vai fornecer um material que pode agir como pozolana. Não tem cálcio, mas dá para agir na função de pozolana, reagindo. Outro material que é bastante usado, cinza volante, cinza da produção de termoelétricas, de carvão. Também tem silício, também tem impureza, serve para aplicação. Só que, obviamente, são materiais, se você pegar a cinza sem cálcio, amorfa, colocar na água, não vai endurecer nada, não vai reagir, não vai formar sólido, precisa ter o cálcio, ok? Senão não vai formar os produtos do cimento. Basicamente, então, tem o produzido a partir da queima da argila também. Agora, para eu fazer esse material reagir, eu preciso que eles são materiais que a gente geralmente moe muito esse material, reduz muito o tamanho dela. Para quê? Porque eu preciso de superfície específica, área específica para reagir com o produto cimento. Senão essa reação não é favorecida. Então uma das questões importantes das adições, principalmente as pozolanas, é ver a finura dela, quão fina ela é e a dificuldade que a gente tem de dispersar as pozolanas, porque todo material fino aglomera. E se você não dispersar essa pozolana, com um agente químico que nós vamos ver aqui ao longo do curso, a gente não consegue garantir que ele esteja disponível para a reação química. Então a dispersão é uma coisa muito importante e esses materiais precisam estar em condições adequadas, né? Só para vocês terem uma ideia, um cimento está na faixa de 2.000 metros quadrados por grama. 2.000 metros quadrados por quilo, ou 2 metros quadrados por grama. Isso é típico do cimento Portland. A finura desses materiais são muitas vezes maiores
do que do próprio cimento, né? Então são materiais que são ultra finos, que são adicionados com essa finalidade, ok? O que é então a reação pozolânica, né? Como eu disse, né? A reação química que eu descrevi está aqui na lousa com toda ela feita. Toda reação gera cal hidratada. E essa cal hidratada precisa, o CSH é que é mais eficiente em preencher vazios e não a portlandita, né? E aí o que eu faço? Eu pego a portlandita, adiciono, simplificadamente a gente descreveu a reação calcílica, né? Aqui já tem água, tem composto de água, vai formar produto de hidratação. O que eu preciso para desencadear a reação pozolânica? Preciso de material amorfo, preciso de um pH alcalino para que essa reação ocorra, que no caso entra a cal hidratada, é que fornece essa alcalinidade para essa reação acontecer. Basicamente, a reação procura densificar o produto, o sólido. Eu quero menos vazios, eu quero menos portlandita, eu quero, né, a portlandita é extremamente solúvel, está ligado a um monte de problemas patológicos que a gente vai ver aí para frente, né? Então, quais são os parâmetros importantes para controlar uma pozolana? Reatividade depende do grau de estrutura não cristalina, amorfa que tem lá dentro, a área de superfície, a reação é muito lenta. Basicamente, nós vamos usar elas por finalidades de durabilidade, onde eu quero eliminar a cal hidratada e quero formar sólidos mais compactos. Em alguns casos, nós expomos os cimentos em condições de uso muito agressivas. Exemplo, vou fazer um pier para transportar petróleo dentro do mar. Eu tenho por necessidade que esse sólido não tenha a porosidade usual de uma estrutura de concreto dentro da cidade. Posso querer que ela seja muito mais densa, muito menos porosa, para justamente evitar a entrada de agentes agressivos, por exemplo, cloro, outros elementos que podem desencadear a corrosão do concreto dentro do mar. Eu posso querer, por isso, fazer. Então, é muito comum ter especificação de cimento pozolânico em obras de construção marítimas, obras em ambientes muito agressivos, às vezes, né, vai requerer aspectos desse tipo. É claro que nas primeiras idades ele nunca vai ter essa densidade, mas que vai ficar denso com o tempo e vai ficar mais resistente no tempo, né? E aí vem a pergunta, né? Se o material não tem, é possível pegar simplesmente a pozolana, colocar com água, ela vai reagir? Não. Se não tiver cálcio, não tiver cimento, a pozolana não age. Então eu preciso ter condições adequadas para que a pozolana se desenvolva essa reação, né? Então, e que características são essas? A questão da área, a questão do pH e tudo mais. Então é muito comum você ver num estudo ou qualquer coisa que existe um teor ótimo de pozolana. Porque você, dependendo da finura, dependendo da temperatura, dependendo da condição, ela vai reagir mais ou menos e até um determinado limite. Não adianta eu colocar mais pozolana se ela não reagir com a cal. Então não é indefinido o teor, existe um teor preciso que vai dar a melhor desempenho para aquele cimento, né? E aí, pessoal, por fim, a gente tem o que seria o filler, né? Filler calcário. O filler calcário, ele é um material geralmente mais fino que o cimento, mas ele não tem uma componente química de reação como a escória e como a pozolana. A principal componente de um filler, na verdade, é mexer na demanda de água. Vocês vão estudar para frente a questão de demanda, como é que eu controlo, né, quanto um cimento demanda, quanto de água um cimento demanda para ter uma consistência plástica, permitir a aplicação dele. E isso pode mudar completamente. Então, o cimento, o filler, ele vai ter pouca reação, né, química, mas tem alguma coisa de reação química, mas o principal efeito dele é reduzir a demanda de água, porque a demanda de água também controla a porosidade desse sólido. Em alguns momentos eu posso usar isso para reduzir a demanda de água e ganhar performance, né? E a função fundamental do filler, do ponto de vista ambiental, é reduzir
o teor de cimento. O que acontece? A tendência hoje é possível produzir cimentos comerciais que têm 50% de filler e com o objetivo simplesmente de reduzir a pegada de carbono dele, entendeu? Dependendo da faixa de resistência do componente que eu vou produzir, eu posso engenheirar essa pasta para ter bastante filler. Então, basicamente é isso. Quando o filler é colocado, ele pode preencher os vazios deixados pelo cimento. Imaginem aqui nessa imagem que a água vai ter que preencher esses vazios para depois se transformar numa pasta plástica. Um dos critérios importantes que controla a demanda de água é o vazio que o cimento deixa num determinado volume, que precisa ser preenchido por água. O filler pode preencher esses vazios. O nome filler vem de fill, preenchimento, né? E aí você pode empacotar o sólido e reduzir a demanda de água que vai ocasionar. O filler também, por ser muito fino, às vezes ele pode induzir, acelerar as reações de hidratação do cimento, porque por ele ser mais fino que o cimento, ele induz a precipitação de CSH, produtos hidratados, na superfície dele por ser muito fino, que seria um agente nucleador, nucleia reações químicas. Você coloca ele para induzir o começo das reações químicas e elas processarem mais rapidamente, né? Então, por isso que no cimento CP1 lá que eu falei, tem filler, porque eles colocam um pouquinho de filler simplesmente para dar um ganho de resistência na aceleração da hidratação do cimento. Você pode usar com essa finalidade, né? Ok? Bom, então por fim, pessoal, a gente tem, eu vou deixar nos slides 2 exercícios que eu queria que vocês me entregassem a aula que vem. O primeiro deles é perceber um problema que é a limitação de disponibilidade de adições. Nós não temos adições em quantidades exorbitantes e acima do que o previsto. Eu quero saber quanto da escória pode substituir o cimento produzido. Será que a quantidade de produção de escória acompanha a produção de cimento? É maior, é menor? Qual é essa relação? Para vocês saberem se existe um limite físico para essas adições que tem a ver com a aula de meio ambiente, que a gente discute que nem as adições vão resolver todos os problemas da questão de emissão de gás carbônico dos materiais cimentícios. E o mais importante deles é esse exercício. O primeiro é ver a questão ambiental, o segundo é definir um cimento comercial para uso numa obra de fundação de grande porte na cidade de São Paulo, percebendo que nesse solo existe presença de sulfato, igual à história da gipsita, mas é um sulfato de meio externo que vai entrar nesse conjunto, nessa aplicação. E aí eu quero que vocês justifiquem a escolha do cimento comercial, me dando todos os elementos de por que você escolheu aquele cimento. Ok? Então, obrigado. E é isso aí. Até a semana que vem.